Vamos falar sobre síndrome de Down e cardiopatia congênita? Eu sou a doutora Vanessa Guimarães, cardiologista pediátrica especializada em pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica. E eu estou aqui hoje para conversar com você sobre esse tema muito interessante. Para não perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, algum comentário aqui no vídeo e ativa o sininho de notificação, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. A síndrome de Down acontece por causa de uma alteração cromossômica e tem uma prevalência de 11,8 em cada 10 mil nascidos vivos. Aproximadamente 50% dos recém-nascidos com síndrome de Down tem cardiopatia congênita, e a grande maioria desses pacientes, ainda na infância, requer cirurgia cardíaca ou algum procedimento por cateterismo cardíaco. Embora a maioria das orientações que um paciente com síndrome de Down com cardiopatia congênita precisem para atravessar essa fase de perioperatório, tem algumas questões que são muito específicas deles e a gente vai conversar sobre isso hoje. Vamos abordar aqui algumas questões perioperatórias, orientações anestésicas, nutricionais e até o acompanhamento pós-alta para esses pacientes. Para isso, eu vou contar aqui um pouquinho da história. Eu não sei se vocês sabem, mas John Down, ele descobriu a síndrome de Down, unindo suas características, em 1866. E Jerome Lejeune, ele associou a síndrome de Down a alterações cromossômicas, a trissomia do 21 mais propriamente dita, em 1959. As cardiopatias congênitas começaram a ser operadas em 1960, início dos anos 70. E nessa época, os pacientes com síndrome de Down não tinham direito à cirurgia. Ninguém tinha segurança de operar esses pacientes com o conhecimento primário a respeito das cardiopatias congênitas. Diante de toda a melhoria e conhecimento a respeito das questões, inclusive não cardíacas, no paciente com síndrome de Down, as cardiopatias começaram então a ser corrigidas. E hoje é padrão, quando se tem um paciente com síndrome de Down, avaliar a presença de cardiopatia congênita e já direcioná-lo para a cirurgia. Cerca de 10% de todas as crianças operadas e 2% dos recém-nascidos operados têm síndrome de Down. Com base no banco de dados da Society of Thoracic Surgeons Congenital Heart Surgery, 33% das cirurgias realizadas são para correção do defeito de septo atrioventricular total. 19% corrigem a comunicação interventricular. 7% dos pacientes são submetidos a correções da válvula mitral e 6% desses pacientes são submetidos à correção do defeito de septo atrioventricular forma parcial. Depois dessa sequência, vem outras cardiopatias em menor número. Durante o planejamento da cirurgia, é importante que o médico conheça o histórico médico e cirúrgico do paciente, complicações que ele já tenha tido, o que ele tem de medicações em uso contínuo, questões anatômicas da cardiopatia e qualquer outra questão relacionada a alterações não cardíacas que o paciente apresente. Falando especificamente das cardiopatias que geram shunt da esquerda para a direita, as comunicações interatriais, a comunicação interventricular e a persistência do canal arterial, elas são bastante comuns nos pacientes com síndrome de Down. Falando especificamente da correção do canal ou do defeito de septo atrioventricular, essa cirurgia é a que acaba sendo mais comum no paciente portador de síndrome de Down. E é importante, como para qualquer outro paciente, avaliar bem toda a questão, toda a anatomia da válvula atrioventricular comum, o equilíbrio entre os dois ventrículos, o direito e o esquerdo, e avaliar bem também as vias de saída desses ventrículos, então a artéria pulmonar e a aorta. Entender bem essa anatomia vai propiciar a melhor correção cirúrgica e, com isso, um melhor pós-operatório. Para vocês terem uma ideia, algumas alterações divergem muito entre pacientes portadores e os não portadores de síndrome de Down. As displasias da válvula atrioventricular comum ocorrem em 3% dos portadores de síndrome de Down, contra 25% dos pacientes que não têm síndrome de Down. O desequilíbrio ventricular também, em 3% dos portadores de síndrome de Down apenas acontece. Já em 24% dos que não têm síndrome de Down vão ter ventrículos desequilibrados.
A obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, ela acontece somente em 1% dos portadores de síndrome de Down, enquanto acontece em até 30% dos que não têm essa anomalia cromossômica. É interessante também falar aqui das anomalias associadas à cardiopatia principal. Então, até metade dos pacientes que são operados com síndrome de Down, eles têm outras anomalias associadas. Então, ter que fechar uma persistência de canal arterial, ter que fazer uma correção de um ACIV adicional, mexer na aorta, no arco aórtico, isso pode acontecer, então, em até 50%. Mesmo quando pacientes com síndrome de Down e sem síndrome de Down são operados com a mesma idade, o peso do paciente com síndrome de Down é menor. E depois da correção, o ganho de altura desses pacientes, ele acaba sendo afetado em 71% dos casos, enquanto quem não tem síndrome de Down, só em 21% tem alteração do crescimento depois da cirurgia. Já falando sobre outra cardiopatia congênita, a tetralogia de Fallot, é interessante relatar que a associação dela com o defeito de septo atrioventricular total é mais comum no paciente portador de síndrome de Down. E quando a gente vai operar um paciente portador somente da tetralogia de Fallot, normalmente ele também tem peso menor do que os pacientes que não têm a síndrome de Down. Alterações anatômicas com ventrículo único também podem acontecer em pacientes portadores da síndrome de Down. Normalmente essas associações estão acontecendo com mais alguma questão do lado esquerdo do coração do paciente. Embora a anatomia seja mais favorável para os pacientes portadores de síndrome de Down com ventrículo único, o que acontece é que a mortalidade ainda é maior nesses pacientes. Por exemplo, para serem submetidos à cirurgia de Fontan, a estatística mostra que só 21% dos pacientes conseguem, enquanto 71% dos não portadores de síndrome de Down chegam a completar toda a correção cirúrgica do ventrículo único na cirurgia de Fontan. O que isso significa? Que a gente precisa estudar muito bem a anatomia e todas as correlações dessa anatomia no paciente com síndrome de Down para indicar fazer a cirurgia de Glenn, depois para indicar fazer a cirurgia de Fontan. Se o paciente não tiver todos os critérios que façam com que a cirurgia de Fontan seja realmente benéfica, é melhor para ele se continuar como um paciente em cirurgia de Glenn do que dar o passo para a cirurgia de Fontan e piorar a sua condição clínica e o seu prognóstico. Falando especificamente sobre um problema que é muito conhecido entre mães e pais de pacientes com síndrome de Down, a hipertensão pulmonar, ela chega a ser 20 vezes mais frequente em pacientes portadores de síndrome de Down do que os que não têm a síndrome. Quando tem síndrome de Down e associação com cardiopatia congênita, essa incidência ainda aumenta. Muito provavelmente isso está correlacionado também a alterações pulmonares, a alterações de obstrução, das vias aéreas superiores, a hipoplasias dos pulmões. E isso gera uma classificação dentre as condições que causam hipertensão pulmonar no grupo 3 da classificação da OMS. Já pacientes que têm lesão na válvula mitral, obstrução na aorta, pacientes que têm disfunção do ventrículo esquerdo, eles acabam gerando uma congestão retrógrada. Os pulmões não conseguem esvaziar muito bem e isso continuamente acontecendo gera um aumento na resistência vascular pulmonar. Esse é o grupo 2 da OMS em relação à classificação da hipertensão pulmonar. Os pacientes com síndrome de Down que têm hiperfluxo pulmonar, ou seja, os shunts da esquerda para a direita, gerando muito fluxo na artéria pulmonar, acometem a artéria de uma pressão maior na sua parede, gerando uma resistência progressiva ao fluxo pulmonar. Isso é classificado como grupo 1 na OMS para causa de hipertensão pulmonar. E realmente, corrigir cedo, entre os 4 a 6 meses de vida, tem propiciado menos pacientes terem hipertensão pulmonar depois da cirurgia. Além do risco da hipertensão pulmonar ser mais precoce nos pacientes portadores da síndrome de Down, essa avaliação dos valores de pressão, ela deve ser bem realizada para que a gente indique a cirurgia. Então, operar um paciente com pressão alta nos pulmões, sem uma avaliação muito bem feita antes,
pode gerar um risco cirúrgico, uma mortalidade muito maior. É um cuidado que todos nós, pais, médicos, toda a equipe que cuida desse paciente precisa sempre ter. Um dado interessante também que os trabalhos mostram é que os pacientes portadores de síndrome de Down normalmente são menos responsivos aos vasodilatadores pulmonares, ou seja, o oxigênio, o óxido nítrico, o sildenafil, a bosentana. Essas medicações acabam tendo mais efeito em quem não tem a síndrome. Se o paciente foi avaliado e a pressão pulmonar é permissiva para a realização de uma cirurgia, ainda assim, no pós-operatório, se essa pressão estiver alta, ele tem um risco maior de apresentar as tais crises de hipertensão pulmonar. A equipe no pós-operatório tem que estar apta a cuidar desses quadros e evitar um aumento de mortalidade por causa dessas crises. É isso aí, pessoal. Esse vídeo está rico em conteúdo e eu sei que os pais e cuidadores dos pacientes com síndrome de Down realmente são muito interessados em ter o melhor conhecimento possível para cuidar deles. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, deixe seus comentários para alguma dúvida que porventura você ainda tenha. Compartilhe com quem você conhece, porque informar é amar. Para não perder nenhum conteúdo do canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações, pois toda semana tem conteúdo novo aqui. E também me sigam lá no Instagram, o @DRA Vanessa Guimarães, que eu também estou lá juntinho de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!